As lendas sobre os grandes reis da pré-história estão erradas. Enquanto os carnívoros conhecidos disputavam pedaços de carne no deserto aberto, a implacável evolução forjou um matador muito superior para governar a água. O espinossauro foi a resposta mais agressiva para o domínio anfíbio. Com mais de 15 metros de comprimento e com um peso total de 7 toneladas, essa anomalia superou as medidas de qualquer lagarto terrestre. Ele não precisava correr trilhas para abater a presa. O Leviatã rejeitou o chão rachado e afundou o próprio corpo maciço para caçar no escuro rio abaixo. A complexa engenharia biológica deste pesadelo aquático começava na fina aerodinâmica do crânio letal. Projetado como um dardo de ossos, o longo focinho operava debaixo da água barrenta sem causar atrito nenhum. Potentes sensores de pressão mapeavam correntes lendo vibrações em total cegueira. Quando as pequenas ondas denunciavam a carcaça próxima, o arsenal cirúrgico entrava em ação imediata. A mandíbula monstruosa abandonou a trituração em troca do puro embate perfurante. Gigantes unhas lisas e cônicas funcionavam como pregos industriais para travar as vítimas escorregadias. Para garantir a sua perfeita camuflagem submersa, a base óssea atarracada precisou anular a flutuabilidade. Pernas curtas e extremamente densas como chumbo fixavam a besta pesada perfeitamente na lama do ecossistema. Ele caminhava pelo fundo sem boiar, invisível sob neblinas da era primitiva. Esse é um canal sério, minucioso e com total embasamento científico. Fique até o final. A colossal estrutura óssea rasgando os canais africanos é o maior marco daquele império afogado. Uma imponente cordilheira com quase 2 metros de altura que cortava as poças do Equador brutal. Essa parede gigante anunciava que o rio escondia o pior abatedouro de toda a história natural. Se os outros titãs carnívoros carregavam braços inúteis como uma simples atrofia biológica, o demônio da lagoa exibia todo o seu arsenal predatório em pleno vigor. Membros longos esticavam pesadas foices curvas sobre a areia. Ele retalhava rivais submersos em combates muito sangrentos. O farto cardápio nas poças profundas incluía os seres aquáticos mais blindados e agressivos de todo o planeta arcaico. A sua vítima favorita possuía o nome de Onchopristis, um peixe-serra formidável de 8 metros de extensão capaz de retalhar artérias com suas grandes lâminas ósseas naturais. Caçar nas poças vermelhas do lodo com presas muito afiadas impedia emboscadas calmas. O espinossauro abraçava o monstro de 8 metros rasgando ligamentos grossos e esmagando a carne crua. Pesados músculos torácicos balançavam a carcaça tingindo o grande estuário de puro sangue frio e denso. Esse domínio letal da vida selvagem debaixo das correntes impediu competições diretas na arena ensolarada africana. Os matadores terrestres quebravam chifres ocos nos campos empoeirados. E deitado bem no centro de tudo, o nadador silencioso processava milhares de calorias de escamas de peixes. A mais recente e precisa tomografia fóssil desta criatura derrubou antigos mitos da paleontologia. A traseira óssea não operava o simples e inútil contrapeso de corrida terrestre. Os nervos finais da sua espinha verticalizavam, entregando um largo leme puramente focado na impulsão mais brutal. As perigosas e densas chicotadas do músculo propulsor abriam sulcos invisíveis na turva lagoa isolada. Rajadas contínuas de deslocamento veloz batiam o pesado crânio esguio nas couraças sem entregar qualquer chance de desvios. O abate sádico e calculado nas sombras fluviais era pura matemática.
Flutuar nos leitos inundados do rio resultaria num erro tático primário para a sua caça furtiva. Anulando completamente as bolsas de ar nos ossos principais, a densa anatomia ancorou o gigante assassino no chão úmido da ravina. A besta orgânica de 7 toneladas jamais boiaria como isca frágil. Seus sensores biológicos em torno do maxilar permitiram emboscadas letais contra enormes habitantes de visão aguçada. As narinas localizadas no topo e os olhos isolados da água respiravam a seca brisa africana. Suas garras poderosas trituravam os peixes blindados em brutais e rápidos movimentos secos. Destruir as presas perigosas na pesada correnteza africana demandou o mais alto pico da seleção genética do ecossistema arcaico. Não sobrava um único milímetro sequer para hesitações falhas. Uma resposta tardia significava um punhal enfiado nas artérias do imenso imperador daquela lagoa fétida. A gigantesca rodovia aquática perfeita jamais ficou imune aos rigorosos castigos climáticos do continente escaldante. Brutais secas intermitentes derretiam a umidade da savana, sugando a água das represas naturais. Os poços recuavam, encurralando o monstro anfíbio contra o barro nu da planície morta. O doloroso asfalto rachado do lodo forçava aquelas toneladas musculares para a estepe perigosa. Arrastar ossos tão densos fora da flutuação sugou pesadas reservas vitais do anfíbio orgânico. Caminhadas exaustas em pernas curtas desmascaravam o matador subitamente prejudicado pela dura gravidade. Invadir aqueles terrenos poeirentos colocava o grande exilado em rota de colisão direta com a monstruosa força do Carcharodontosauro. O gladiador bípede ereto retalhava pesados herbívoros com espantosa perfeição anatômica. Essa competição brutal da seca obrigava a mortífera cruzada dos reis. As flexíveis e sensíveis vértebras desenhadas para espancar cardumes não aguentariam as fortes dentadas verticais do oponente terrestre. Uma única mordida precisa na base do pescoço e a medula anfíbia seria completamente dilacerada sob a força de mais de 1000 quilos da poderosa mandíbula rival. O difícil escape desse gladiador aquático dependia exclusivamente de um pesado e muito tenso teatro defensivo. Erguendo a coroa pontiaguda para tapar o sol brutal da planície estéril, ele intimidava generais raivosos. A tática visual forçava o inimigo a recuar temendo os ferimentos do enorme escudo. Vocês conhecem as criaturas, mas ainda não conhecem quem as caça. Quando os nossos arquivos baterem 1000 inscritos, o produtor do domínio primal sairá das sombras. Inscreva-se e force essa revelação. O verdadeiro e sombrio resgate deste carrasco primitivo esbarrou frontalmente no pior momento da triste modernidade humana. A primeira fenda biológica despontou nas quentes terras do Egito pelo grande explorador Ernst Stromer. Os materiais escavados viajaram rumo às exibições da velha Alemanha. As pesadas pesquisas nas grossas hastes paralisaram completamente a visão paleontológica da década. O registro bizarro exigia braços letais e não exibia o crânio total de imediato. Cientistas perdidos colaram tecidos mentais comuns num desenho simples de corredor veloz das pradarias muito secas. As violentas e caóticas explosões letais da enorme guerra mundial devastaram o berço alemão destas antigas relíquias pesadas. Grandes bombas rasgaram o telhado natural, carbonizando as vitrines científicas e fatiando documentos raros. A loucura balística humana varreu essas peças insubstituíveis. Sem os antigos ossos puros, restaram apenas tristes falsificações na arte e montagem plástica comercial acadêmica e popular. Os filmes fabricaram heróis escamosos, ágeis,
capazes de esmagar caçadores terrestres com a mordida. O mito raso escondeu a complexa verdade clínica por várias e longas décadas. A grosseira e terrível ficção de um caçador de areia ereto corrompeu a identidade majestosa da grande lagoa isolada. Pernas musculosas de atletas arcaicos foram enxertadas nas imagens totalmente falsas do rei das águas turvas. Foi a pura glória falsa que obscureceu o pior perigo das poças afogadas. As áridas encostas de Marrocos rasgaram de vez as fábulas do cinema ao revelar antigos esqueletos autênticos perfeitamente exumados do deserto moderno. Os minerais trouxeram pedaços completos da pesada perna e a imensa cauda grossa que faltava. O mentiroso mito terrestre desabou imediatamente. As densas coxas curtas escavadas estilhaçaram antigas convicções científicas. A forte restrição óssea evidenciou um arrasto silencioso e a natação constante no fétido caldo pré-histórico. O atlético corredor não passou de puro delírio estético. A máquina biológica vivia mergulhada o tempo inteiro. Profundos ferimentos curados nas estacas dorsais arquivaram o violento histórico biológico das antigas marés. A majestade absoluta da malha hídrica custou terríveis ossos faturados e hematomas horríveis no escudo do gigante. Os duelos territoriais pela lagoa exigiram pesadas taxas de sangue puro. Radares sensíveis perfeitamente conservados no focinho fóssil garantiram a confirmação do faro letal e puramente hidrodinâmico das correntes profundas. O demônio trancou toda a sua complexa árvore genética nas baías lodosas para não dividir seu alimento no planalto aberto dos predadores terrestres. A sombria imagem final provou que absolutamente nenhum ecossistema presenciou tática anfíbia igual. A revelação devolveu o merecido trono do bicho selvagem ao buraco isolado da floresta úmida. As águas nunca mais acolheram um assassino orgânico tão perfeito em camuflagem, peso e cruel execução. O trágico fim do gigantesco império aquático não sangrou sob os afiados dentes alheios. O absoluto silêncio encerrou os capítulos mortais sem grandes combates contra os predadores continentais. O duro colapso climático castigou de maneira brutal toda a complexa malha hidrográfica do norte africano. Os antigos e colossais rios caudalosos daquela região sumiram. O leito totalmente seco expulsou o gigantesco carrasco anfíbio das suas zonas ocultas protetoras. Sem a água profunda para o alívio da gravidade, o matador encalhou sob o sol do Equador brutal. A caça abundante simplesmente evaporou. A gigantesca espinha dorsal pesou e o monstro tombou nas fendas rachadas sem qualquer umidade vital para o seu alívio. As imensas fornalhas biológicas do seu longo trato digestivo pararam completamente. O carrasco consumiu a própria musculatura e definhou até a morte de seu letal cérebro tático. Completamente esgotado pelo isolamento impiedoso do deserto emergente, o lendário matador sucumbiu silenciosamente na lama ressecada, sem travar combates físicos. O implacável predador anfíbio adormeceu para sempre nos vazios minerais, sob a intensa e mortal exposição do escaldante sol africano. Carnívoros terrestres menores pisotearam túmulos desconhecidos vagando lentamente sobre a sepultura geológica da antiga represa morta, sem notar a magnitude do rei deitado sob as velhas rochas. Os enormes espinhos apagaram os seus traços mortais na poeira sufocante daquele continente devastado. O subsolo do continente africano guarda segredos biológicos mortais que a extinção soterrou em grossas camadas de poeira. Nossas modernas escavações abrem os antigos túmulos lacrados e resgatam as máquinas predatórias mais letais que o implacável tempo tentou enterrar debaixo da terra árida. Inscreva-se agora mesmo
E ative o patrocínio sombrio com o seu like neste arquivo letal. Vire um membro oficial desta grande biblioteca de necrotérios pré-históricos e assuma o controle sobre os velhos pesadelos orgânicos. Deixa nos comentários uma sugestão de tema. Até a próxima!